Pois é, o Talibã tomou lá o poder, esse grupo extremista, e aquele povo está sofrendo muito. Vamos orar por essa gente, né? E a gente vai continuando aqui acompanhando o que acontece por lá, as notícias, tá bom? Meus amigos, eu gostaria de trazer aqui pra gente agora, pra você que tá me ouvindo, que tá me acompanhando, eu queria falar de Jesus e o juízo. A quem você recorre quando é injustiçado? A quem? Me explica aí. Olha, se por um lado todos colhemos o que semeamos, por outro lado sofremos coisas ruins sem merecer. Muitas vezes pessoas boas sofrem, enquanto pessoas más se dão bem. Você já ouviu muita gente reclamar e falar sobre isso, né? Mas eu só faço bem, eu só faço coisa certa, eu procuro estar certo, alinhado, retidão. Fulano só faz o mal, fulano é criminoso, fulano faz mal para a família, faz mal para a mãe, para o pai, fulano só se dá bem. Fica um ponto de interrogação, né? Mas isso não é de sua conta. Você não precisa ter essa preocupação, o que o outro está fazendo, ou como o outro vai ser julgado, ou quando o outro vai ser julgado. Alguns se colocam acima da lei, isso é verdade. Outros chegam a celebrar a impunidade. A gente tem vivido isso, né? Tem gente aí celebrando a impunidade. E se tem, isso a gente vê todo dia, basta você ligar a televisão. Gente, no mundo virtual, em que é possível se esconder no anonimato, somos tentados a pensar que nossas ações não têm consequências. Isso acontece muito. Mas vamos recorrer à Bíblia? A Bíblia nos lembra de que todos seremos julgados por Deus de acordo com nossas escolhas. Isso você tem que ter na sua cabeça. Em verdade, o nosso destino eterno está sendo decidido e um dia nos encontraremos com um grande juiz. É aí que o bicho pega. Para a alegria de alguns e o desespero de outros. Todo aquele que verdadeiramente se arrepender e confiar em Jesus não precisa ter medo. Cristo, nosso advogado e intercessor, vestirá com sua própria justiça aqueles que pela fé se arrependerem de seus pecados e lhe pedirem perdão. Tá certo? E aí, sobre essa questão de aceitar Jesus, ter Jesus como nosso Salvador, eu lembrei de uma parábola dita por Jesus, está lá em Mateus 22, você vai até Mateus 22 até 14, de 1 a 14. É a história do rei que preparou um banquete, a história do banquete, daquela cerimônia, aquela cerimônia bonita. Se você não conhece essa história, vai em Mateus de 1 a 14. E eu dei uma resumida aqui, que essa história, gente, é o seguinte: é um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. O próprio rei forneceu roupas do palácio, aquelas roupas chiques, bonitas para os convidados, e a festa estava pronta, né? Tinham ajeitado a comida, a bebida, enfim, estava tudo lindo. A mesa era farta e também havia música, tinha muita alegria. Aí é o seguinte, naquele dia tinha tudo para ser inesquecível, mas os convidados encontrados nas ruas, eles, mais do que depressa, eles trocaram ali as suas roupas, né? Tinham roupas humildes e trocaram pelas roupas valiosas. Então as pessoas responsáveis ali pelo palácio providenciaram isso aí, agilizaram essas vestes reais inclusive. Porém, um convidado destoava e não estava ali com as vestes oferecidas a ele. Então tem uma pessoa lá que falou: não vou usar essa roupa aqui, eu vou normal como a roupa que eu uso no meu cotidiano. Sempre tem um, né? Sempre tem um. E aí o que aconteceu? Acabou esse convidado sendo retirado do recinto pelo próprio rei, que achou um absurdo aquela pessoa não ter se colocado nos moldes da festa dele, aquela festa que o rei havia planejado. E aí esse convidado, então, por qualquer razão, simplesmente optou por não atender a um único pedido do rei de usar uma belíssima roupa que lhe foi oferecida gratuitamente. E aí ele tinha ali a oportunidade de entrar ou não na festa, mas não tinha o direito de estabelecer as próprias regras daquela celebração. Bom, resumindo, esse convidado, ele foi convidado a ir à festa. Então ele tinha a opção de não ir à festa.
Portanto, se assim o fizesse, se ele fosse, ele deveria estar de acordo com o que o rei estabeleceu, seguindo aquela etiqueta dessa celebração, que era a celebração importante para o rei. Você vai lá em Mateus, de 1 a 14, você vai ter um estudo mais profundo dessa história. Só resumir aqui para você entender mais ou menos o que diz a palavra de Deus. Então, sobre o juízo, sobre a aceitação de Jesus como nosso Salvador, Jesus, todo mundo sabe, trouxe muitas parábolas, né? Algumas até para confundir ou para nos prender ainda mais as histórias. Era um grande contador de histórias. Jesus contou a parábola das bodas depois de alguns chefes e sacerdotes e líderes religiosos terem questionado a sua autoridade. Jesus foi muito questionado. Ele tinha acabado de entrar em Jerusalém, aclamado e louvado pelo povo. Bom, era o domingo anterior à sua morte, salvo engano. Era um domingo anterior à morte de Jesus. Ele chegou ali montado no jumentinho. Essa cena, inclusive, é uma cena clássica dos cinemas. Jesus estava revelando ali publicamente que era o Cristo, há muito tempo profetizando, enfim. Aqueles líderes cheios de inveja e rejeição já tinham decidido matar Jesus. Então, naquele dia, naquele domingo, já havia uma decisão, né? Jesus seria morto. Isso já era consolidado entre esses líderes. Mas eles precisavam pegá-lo. De alguma maneira, em alguma cidade, eles traçavam ali os destinos. E questioná-lo sobre sua autoridade era uma boa maneira de fazer com que ele pudesse blasfemar diante do povo. Então eles tentavam ali colocar Jesus, confrontar Jesus com a opinião popular. Mas, gente, Jesus já sabia das intenções desse pessoal e fez com que eles ficassem confusos e sem resposta perante ele. Jesus confrontou isso. Você vai lá em Mateus 21, de 24 a 27, você vai conseguir aí assimilar o que eu estou falando. Na sequência, gente, Jesus começou a ensinar aos mestres e ao povo 3 parábolas. Ele foi contando essas parábolas aí. Teve a parábola dos 2 filhos, a parábola dos lavradores maus, e essa que é a parábola das bodas, que eu trouxe para você aqui, dessa celebração do rei. Então Jesus contou essa história. Então o que Jesus quis com essa história? O que ele quis? O que ele passou nessa questão, nessa história? Essa parábola do banquete, desse casamento, fala acerca de um convite feito ali do rei para essa festa de casamento para o filho. E esse significado está relacionado ao convite que Deus faz à nação eleita, sendo estendido a todas as nações do mundo para a comunhão eterna com Ele, através de seu Filho Jesus. Então Jesus deixa claro que esse convite, ele está aberto. O convite está aberto a você para aceitação. Mas para você aceitar, você precisa seguir as regras. Então, confrontando essa parábola com o que a gente está querendo explanar para você, deixar claro para você, que Jesus fez o convite. Esse convite foi feito para você participar dessa festa, mas você precisa seguir as regras da festa. Deu para você entender? Deu para a gente assimilar? Só precisas descansar. E aí, você quer participar da festa ou não? Você quer colocar as vestes? Quer participar do banquete? Fica a sua reflexão. Que Deus nos abençoe.